Olá, faz tempo que eu não gravo nenhum vídeo, mais de ano, quase 2 anos. Bastante coisa mudou e por esse motivo estou regravando algumas coisas. Particularmente agora lidando com a Raspberry Pi Pico em complemento ao ESP32. No meu canal você já tem uma série de vídeos sobre o ESP32 e agora eu vou falar sobre a Pico, suas características, similaridades. Então, a Raspberry Pi Pico é uma placa de prototipação na Raspberry Pi Foundation. Ela foi lançada em 2021 com uma promessa de ser um sujeito para makers, lobistas e educação. Ela é baseada em um microcontrolador que a própria Raspberry Pi Foundation desenvolveu, o RP2040. Esse microcontrolador ele tem na base dele um processador ARM Cortex M0+, que é bastante interessante em termos industriais. E ele já tem uma versão Wi-Fi, a versão original não era Wi-Fi, que foi lançada em 2022 e que também suporta Bluetooth, embora esse suporte ainda esteja sendo implementado. Ela foi lançada antes do Bluetooth estar realmente estável em termos de software, o hardware está perfeito. Comparando com o Arduino Uno tradicional, o R3, que todo mundo que trabalha com a área maker conhece, a gente pode ver que a Raspberry Pi Pico tem alguns pontos vantajosos, vários deles na verdade. Começando pelo microprocessador, né, o microcontrolador, desculpa, o RP2040, em comparação com o Atmega 328, que no caso do RP2040 existem dois núcleos, ele é o dual core, então permite trabalhar com efetivo duas tarefas simultâneas, enquanto o Atmega 328 é single core. O RP2040 é 32 bits, enquanto o Atmega é 16 com boa vontade. No caso do clock, o Raspberry Pi Pico chega a 133 MHz versus 16 MHz do Arduino Uno. Vejam que é quase 10 vezes. Isso tem muita importância na velocidade de execução das instruções. Por que isso? Porque a unidade de tempo de execução de instruções é medida em função justamente do inverso da frequência. Ou seja, a menor unidade de tempo que pode acontecer uma instrução seria o inverso da frequência dele. No caso da Raspberry Pi Pico, isso significa que em 1 segundo existem 133 milhões de ciclos de instrução. No caso do Arduino, significa que em 1 segundo existe apenas 16 milhões de ciclos de instrução. Isso significa que em um único segundo eu consigo executar mais coisas na Pico em comparação com o Arduino. Em termos de memória RAM, a Raspberry Pi Pico conta com 264 KB, não parece muito em relação ao PC, mas é bastante para um controlador, enquanto o Arduino Uno tem apenas 2 KB. Em termos de armazenamento, e esse armazenamento é importante para guardar os programas, mas também para guardar dados, se for o caso, a Raspberry Pico trabalha com a placa em si, ela tem 2 MB de armazenamento versus 32 KB do Arduino Uno. A Pico tem 30 pinos de entrada e saída versus 20 pinos da Arduino Uno. Ela tem um relógio de tempo real, ou seja, um sistema que marca data e hora, embutido no próprio controlador, enquanto no caso do Arduino Uno a gente precisa normalmente de placas externas. No Raspberry Pi Pico, a RP2040 permite trabalhar com modos de baixo consumo, ou seja, em que o controlador ele entra em modo de hibernação para poupar energia, enquanto no caso do Uno depende muito da variação do controlador que está sendo usado. O Atmega 328PU, por exemplo, permite trabalhar com baixo consumo de energia. Eu tenho minhas dúvidas se o 328P permite. Um destaque é que tu podes usar a Raspberry Pi Pico para implementar dispositivos USB reconhecidos pelos computadores ou tablets celulares. Ou seja, eu poderia implementar um teclado ou um mouse usando a Raspberry Pi Pico, enquanto no Uno isso não é possível diretamente. A comunicação sem fio, no caso Wi-Fi e Bluetooth, é possível na Raspberry Pi Pico no modelo Raspberry Pi Pico W, que foi lançado em 2022. A Raspberry Pi Pico original, que ainda hoje é vendido, ela não tem nem Wi-Fi nem Bluetooth. E no caso do Arduino Uno, eu preciso de um modem Wi-Fi ou um modem Bluetooth para poder trabalhar. E um destaque importante da Pico
é justamente as portas programáveis de entrada e saída, as PIOs, que são 8 circuitos que podem ser programados independentemente para resolver questões de comunicação particularmente, tá? Ou qualquer coisa que precise de chaveamento rápido. Ele tem 8 dessas máquinas de estado, que eles chamam, que podem ser programadas separadamente, e cada uma resolver algum problema ou trabalhar com algum protocolo de comunicação específico. Enquanto a Arduino Uno e outras, a maioria das outras não tem nada parecido. Vale salientar que eu estou fazendo a comparação com o Arduino Uno R3, que é um clássico que apenas este ano foi superado pelo Arduino Uno R4, que ainda está sendo recém-chegando nos mercados. A R4, inclusive, ela tem um controlador mais poderoso, bem mais poderoso que o Atmega 328. Ela tem uma versão com Wi-Fi também, só que isso aí vem acompanhado de custo. E aí, já que estamos falando de custo, no momento desse vídeo sendo gravado, a Raspberry Pi Pico original está por volta de R$50. A Pico W está por volta de R$75, que aí vem com Wi-Fi. Enquanto o Arduino Uno R3 está por volta, tu consegues achar ele por volta de R$50, tu consegues achar ele, ou os clones dele, já que o Arduino Uno ele é um projeto aberto, então tu acha clones a preços baixos, né, relativamente em conta, 30 e poucos reais, e assim, mas mesmo assim dá para se notar que existe uma vantagem da Raspberry Pi Pico em relação ao Arduino Uno. Uma coisa que tem que salientar, porém, é que os dois não são necessariamente rivais, por isso que é colocado entre aspas, porque a Raspberry Pi Foundation e a Arduino Team, eles se associaram já em alguns projetos similares. Existem algumas placas Arduino que trabalham já com RP2040. Em termos de programação, existe uma variedade de opções. Na partida, ele já suportava MicroPython, inclusive foi o primeiro material que a Raspberry Pi Foundation divulgou, programação em MicroPython para a Pico. Ela também suporta C e C++, como seria de se esperar de qualquer microcontrolador. Existe um porte de Arduino, para tu programar ela em Arduino mesmo, na linguagem Arduino. E CircuitPython, que seria uma derivação, um fork do projeto MicroPython, que foi projetado justamente para lidar com algumas coisas que o pessoal não estava gostando do MicroPython. E ainda existe suporte a Rust, que é uma linguagem nova de programação que promete desbancar o C na questão de programação de alto desempenho e velocidade com segurança, que é uma das queixas dos programadores C++. Vamos focar então no MicroPython. O MicroPython é uma implementação de Python para microcontroladores que foi largada em 2022, em 2012, e atualmente ela já está na versão 2.1.20. Ela é uma versão de Python, então, leve, justamente para aproveitar os recursos de um controlador que tem bem menos memória e capacidade de processamento que um processador de computador. E ela é uma versão interpretada, ou seja, tu tens igual que ter um interpretador para executar os scripts, e por isso tu tens que usar o interpretador na placa, ou seja, tens que instalar ele, o firmware do interpretador, no próprio Raspberry Pi Pico. É um procedimento bastante simples, eu vou demonstrar em vídeo futuro. É só usar a placa como armazenamento USB, e isso é possível de se fazer simplesmente apertando o único botão que a placa tem, enquanto tu conectas ela na USB do computador, ele vai aparecer como se fosse um pendrive. O firmware para instalar, ele está disponível no link que está aí no próprio site do MicroPython, micropython.org/download. O link está aí, ele é específico para o porte do RP2040. Ali vocês vão encontrar várias placas e o firmware é específico por placa, ou seja, se vocês querem trabalhar com a Pico, tem lá o do Raspberry Pi Pico. Se vocês querem trabalhar com a Pico W, tem o do firmware do Raspberry Pico W. Trocar os firmwares pode dar algum problema, então é bom tomar cuidado e observar bem o que estão utilizando. Inclusive porque existem algumas placas já da 2040, que usa 2040, que são derivadas das Raspberry Pi Pico, são um pouquinho como concorrentes.
certo? Com características um pouquinho diferentes. Mas o que a gente vai trabalhar aqui vai funcionar em qualquer uma delas. Então, para programar em MicroPython, o que a gente precisa? A gente precisa de um ambiente de desenvolvimento. A gente vai precisar localizar algum tipo de ambiente e existem algumas opções. A minha favorita é a Tony, é uma IDE, um ambiente integrado de desenvolvimento, que serve para trabalhar com Python normal também, e bastante interessante porque foi desenvolvido por uma universidade para fins educativos. E mais interessante ainda porque além de suportar Python, ela suporta MicroPython diretamente, ou seja, tu consegues trabalhar com suporte a ela, ao MicroPython, rodando direto no controlador. Basta tu conectar ele na USB e tu consegue fazer a comunicação e a edição de código dentro do próprio controlador, que é uma coisa bem interessante para um ambiente de interpretação, como no caso é o MicroPython. Tá para baixar. A gente tem esse link aí, tony.org. É só seguir lá e baixar a versão do IDE para o sistema de vocês, seja Linux, como no meu caso, seja Windows, seja macOS. Tem muita gente que usa o VS Code para programar em Python e outras linguagens, e ele tem um suporte a MicroPython através do plugin PyMaker. Eu particularmente não sou um grande fã do VS Code, e então essa aí eu vou deixar para vocês descobrirem qualquer coisa contarem. Existem outros IDEs mais complexos, como PyCharm, que é o super IDE para programadores Python. Existe um mais simples, de certa maneira, que é o Micro IDE, mas a grande questão é a complexidade, no caso do Micro IDE, de como botar ele a rodar as coisas com MicroPython. Eu particularmente aposto no Tony, porque através do Tony eu consigo inclusive instalar o firmware se necessário for, inclusive para o ESP32. E uma coisa interessante é que a gente já tem um simulador para Raspberry Pi Pico e para ESP32 bem interessante, chamado Walk.com. Naquela sessão de vídeos, naquele conjunto de vídeos sobre o ESP32, o Walk estava recém nos seus passos iniciais, eu nem o conhecia ainda, então não dei bola para ele. Agora nos novos vídeos eu vou ver se eu utilizo o Walk justamente para fazer demonstração de alguns dos conceitos de programação que são bem interessantes, simples de fazer e não exigem que vocês tenham a placa, certo? Então o Walk.com está disponível nesse site, inclusive hoje eu vou fazer essa demonstraçãozinha usando o Walk.com e em edições futuras eu vou demonstrar realmente na placa, de fato, ou pelo menos fazer uma comparação entre os dois. Como é que tu faz essa simulação no Walk? Bom, simulador o Walk ele é para microcontroladores e ele usa um ambiente web para isso. Observem que é microcontroladores, ou seja, não é apenas um único modelo. Nesse sentido, ele supera inclusive o Tinkercad, que é uma opção super popular para programação em Arduino, na simulação em Arduino. Não que eles sejam concorrentes, não tem como comparar um produto como o Tinkercad, suportado pela Autodesk, mas o Walk tem muito mais variedade de controladores, claro, com a devida comparação, um pouquinho menos cheio de componentes e menos amigável talvez que o Tinkercad, mas ele tem essa vantagem de ter vários controladores. Em termos de hardware, ele suporta o Arduino Uno e o Nano, que usam o mesmo controlador, então essencialmente são a mesma placa, só em formatos diferentes. Ele suporta o Arduino Mega, que é uma coisa que o controlador é diferente, então já seria uma coisa nova que inclusive o Tinkercad não suporta. Ele suporta o ESP32, ele suporta Raspberry Pi Pico e controladores da família STM32, placas de prototipação que usam esses controladores. Então é uma variedade bastante grande de controladores diferentes e variantes desses controladores, como no caso do ESP32, o ESP32S2, o C3 e assim vai. Além disso, ele suporta uma variedade de linguagens de programação, claro, dependendo da placa. Então, no caso do Arduino Uno e Nano, tu pode programar em Arduino, pode programar em Rust e para por aí. No caso do ESP32, tu consegue trabalhar em Arduino,
em MicroPython, em CircuitPython, em Rust. Na Raspberry Pi Pico tu consegue trabalhar em todas elas também, e assim também no STM32. Tu pode trabalhar tanto já na partida de forma anônima, ou seja, tu simplesmente chega ali, abre a página e pede para iniciar um novo projeto teu, ou tu podes criar uma conta no Ocui. A vantagem da conta é que tu pode salvar o teu projeto na nuvem e vai ficar lá. Quem tem a conta gratuita, a única grande desvantagem é que todos os teus projetos vão ser públicos, ou seja, quem ficar procurando pelo Ocui vai conseguir achar o teu projeto. Outra desvantagem que tem, mas aí para quem já vai usar a parte de Wi-Fi, é que o Ocui suporta o Wi-Fi, então ele simula uma conexão Wi-Fi, só que essa conexão Wi-Fi é relativamente limitada, então eventualmente ela pode nem funcionar, dependendo da carga que os servidores lá do Ocui têm, dependendo de como o teu processador lá, teu PC estiver carregado e tudo mais. Mas são desvantagens relativamente pequenas, certo? A opção pela assinatura permite você salvar o projeto como privado, então não conseguiriam acessar o projeto de vocês, e permite também ter uma rede mais estável e, inclusive, a possibilidade de tu te conectares na tua própria rede local ao invés da rede simulada, rede virtual que o Ocui cria. Aí é uma questão de opção, dependendo do bolso, né? A questão da assinatura é interessante para dar suporte ao projeto, porque esse projeto não tem nenhuma grande empresa suportada, mas a opção gratuita serve muito bem para começo e é a opção que particularmente eu ainda uso. Então essa aqui é a carinha do Ocui. Se vocês observarem com calma, o Ocui tem então uma janela à esquerda, que é onde vocês inserem o código. Este aqui então é um código em MicroPython. E a janela na direita, ela tem justamente o desenho do circuito. No caso aqui o meu circuito está vazio, ele só tem o controlador. Opa. O circuito só tem um controlador, a placa de prototipação, e deu. Nos casos dos botões aqui, eu tenho como rodar uma simulação, tenho como adicionar componentes, e aqui é um menuzinho de opções. Normalmente um projeto Ocui tem 2 arquivos. Eu posso incluir mais arquivos e bibliotecas, inclusive na medida da necessidade. Mas um arquivo básico, que é o main.py, ou seja, que seria o arquivo com o código a ser executado, e um outro arquivo no formato JSON, ou seja, objeto de JavaScript, que descreve justamente o circuito eletrônico. Existe uma dualidade. Se eu mexer nesse arquivo, eu altero o circuito que a gente está vendo aqui, e se eu alterar visualmente, arrastando componentes, conectando eles, eu vou alterar o diagram.json. Tem alguns componentes que a gente ainda não consegue resolver eles visualmente, então às vezes a gente tem que ir lá editar o diagram.json, isso a gente vai ver no futuro próximo. Tá? Vamos explicar rapidamente esse código? Esse código veio quando eu abri um projeto novo no Raspberry Pi Pico e mostra bem o que um programa Python, não estou nem dizendo MicroPython, sim Python, é. Certo? O que é um programa Python típico? É um scriptzinho onde eu tenho várias instruções e cada instrução vai sendo seguida pela próxima. No caso do interpretador, ele vai executar cada instrução, uma de cada vez, e o resultado dessa execução vai ter reflexo, obviamente, nas próximas instruções. O Python é uma linguagem relativamente enxuta, e o MicroPython mais ainda, para poder rodar em dispositivos que tenham pouca capacidade computacional e pouca memória RAM. Então, o que é possível de se fazer aqui? Quando eu preciso de algum recurso específico, eu tenho que trabalhar com pacotes e ir adicionando esses pacotes aos meus scripts, porque algum recurso não existe. Tá? E é o caso aqui. Esta primeira linha, ela está dizendo que está sendo importado o pacote time. O pacote time em Python e MicroPython contém funções que são relacionadas às questões de tempo, certo? Contagem de tempo, diferencial de tempo, funções de data e hora, e assim por diante.
Tá? Então, uma vez importado o pacote time, eu tenho acesso às funções que esse pacote oferece. Sem isso, eu não tenho como usá-las. Logo na segunda linha, eu já estou usando uma função. Vejam, eu estou usando uma função chamada sleep. Vejo que a sleep eu sempre coloco aqui entre parênteses o nome de uma função para poder indicar assim, uma função precisa de argumentos para ser executada. Então, estou usando uma função chamada sleep para fazer uma pausa de 0,1 segundos. Então, vejam como é que é a sintaxe da sleep neste código. Time.sleep. Então, o que isso aqui significa? Que a função sleep é parte do pacote time, que foi importado, e a função sleep precisa que tu especifiques um tempo de pausa. E está aqui o 0,1 em segundos. No que eu colocar essa função, no que essa função for executada, o programa vai travar, ele vai entrar numa pausa de 0,1 segundo. No caso deste código, isso aí foi estratégico para dar tempo da USB se conectar, a USB virtual, se conectar ao terminal. É uma coisa bastante comum de que quando a gente coloca o programa para rodar, daqui a pouco eu posso dar um tempo até que as conexões sejam estabelecidas. Então ele quis dar uma pausinha justamente para garantir que eu teria um tempo hábil de em seguida conseguir usar as funções de comunicação. A função que a gente está usando, no caso então, é a print, que serve para mandar mensagem. Até aí ele seria um programa típico em Python. Rodaria isso aqui num PC sem problema nenhum. Mas esse aqui é um programa da Raspberry Pi Pico, tradicional Olá Mundo, que é uma prática de programação. Quando se aprende uma nova linguagem de programação, o primeiro programa é mandar uma mensagem Olá Mundo. E está ali a print fazendo esse papel. A print vai fazer o que? Ela vai imprimir o texto que tu colocares aqui. Lembrando que em Python os textos ficam entre aspas. Então vamos ver esse programa rodando? Antes, porém, vamos ver o Walkme. E aqui está a cara do Walkme, eu tenho a minha identificação aqui, eu estou logado. E aqui eu tenho como selecionar o que eu quero fazer. Vejam que é uma página bastante grande, com vários projetos aqui. E eu posso iniciar um projeto novo, clicando em qual das plataformas que eu quero. Por exemplo, aqui eu estou no Raspberry Pi Pico Simulator. Cliquei lá no Raspberry Pi Pico. E eu posso escolher um template de partida, ou seja, um código inicial. Eu vou pegar, por exemplo, o Raspberry Pi Pico com MicroPython. E vejam que aqui apareceu o código que a gente acabou de demonstrar ali. Para quem não gosta de tela escura, que o meu ambiente é escuro, então ele automaticamente acionou isso, eu posso modificar aqui o link, colocando interrogação, dark igual a 0, então ele vai sair do modo escuro. Isso facilita bastante para quem não gosta do modo escuro, para quem tiver que projetar isso aí em algum lugar. Eu já tenho esse código aberto, com algumas coisinhas a mais, então vocês podem observar aqui o que está sendo feito. Agora eu vou rodar o programa. Para rodar o programa, basta Start Simulation e deu. Vejam que o programa foi rápido. Ele colocou aqui Hello Pi Pico, que foi a mensagem colocada aqui, e acabou. No que acabou, o interpretador Python fica parado e a tela fica aqui. Se isso aqui fosse um sistema real, por exemplo, no caso com o Tony, apareceria isso no terminal do próprio Tony, nós vamos ver isso mais adiante, e eu poderia executar várias instruções aqui no controlador. Apesar disso aqui parecer que é no PC, isso aqui estaria rodando no controlador. Por exemplo, ali, 2 mais 2 igual a 4. Print. Tchau. E assim por diante. Veja então quão interessante é tu trabalhar na questão do simulador. O simulador está rodando aqui, ó. Então ele está mostrando quanto tempo de simulação está ocorrendo e qual é a carga proporcional do controlador virtual.
Ou seja, aqui ele está dizendo que ele está aproximadamente igual à velocidade que ele estaria executando no controlador original. Dependendo de quão pesado isso aí tiver no computador de vocês, ele pode chegar a 20%, 10%, 50%. O que significa isso, 50%? Quer dizer que a simulação estaria rodando na metade do tempo que ela rodaria, no dobro do tempo, na metade da velocidade com que ela rodaria no controlador normal. Vou parar aqui a simulação para a gente continuar. Então vejam vocês, a gente fez esse primeiro teste, mas para controladores, o Olá Mundo tem que ser um pouco diferente. Vamos fazer um Olá Mundo mais apropriado. Esse código aqui já evolui um pouco e vamos usar os recursos de hardware, de comunicação com o mundo, que o controlador, que a placa particularmente tem para oferecer. Justamente por isso, nós vamos fazer dois imports aqui. Nós vamos fazer o import da biblioteca pacote machine. Pacote machine é o que representa todos os componentes de hardware que tem na placa e no controlador. A gente vai estudar ele logo em seguida. E vamos continuar usando o pacote time. Como a gente tem várias maneiras de fazer a mesma coisa, vou exercitar isso aqui. Primeiro, no caso do time, ao invés de usar o sleep, que a gente estava usando antes, eu vou usar o sleep ms. Qual é a diferença? Porque ao invés de especificar o tempo em segundos, e aí eu posso especificar o tempo em segundos como um número real, vocês viram ali o 0.1, tá? O sleep ms é para especificar o tempo em milissegundos, e nesse caso tem que ser um número inteiro. Então, se vocês observarem ali no código, eu tenho um sleep ms de 500, significa o quê? 500 milissegundos ou meio segundo. Só para mostrar que é possível fazer um pouco diferente. Outra coisa que dá para perceber é que, diferente do outro código, eu não estou fazendo um import do pacote inteiro. Eu estou fazendo uma opção de importar só elementos do pacote. Para fazer isso, eu uso essa construção do from, pacote, import, componente. Então, no caso do time lá, from time import sleepms. Então, eu estou importando apenas a função sleepms do pacote time. Não posso usar mais nenhuma, além da que eu importar. Eu posso botar várias ali, mas no caso desse script, só estou usando sleepms. Essa forma aí é interessante justamente porque ela te obriga a ter um controle mais apurado do teu código. Só incluir o que tu queres e evitar que coisas sejam importadas sem necessidade, ou que tu daqui a pouco possa errar no código. Alguns editores eles te avisam se o que tu estás usando ali foi importado ou não, antes da execução. O outro pacote, o machine, eu estou usando para importar o tipo de classe, o tipo de objeto chamado pin. O que é o pin? O pin representa um dos pinos de conexão da placa. Então, o pin, ele me representa aquele pininho que vai estar conectado a um LED. No nosso caso aqui, nós vamos fazer o LED da placa piscar. Essas placas têm um LED embutido. Para fazer isso, eu vou criar um objeto. Eu chamei ele de LED, vocês podem chamar do que quiserem. Chamei de LED porque tem tudo a ver. E estou dizendo que o pino que eu vou comandar é o pino do LED. É uma construção especial que está sendo usada ali, entre aspas, ali a palavra LED. Então, o texto normalmente é um número. E estou dizendo que aquele pino é um pino de saída, porque eu vou comandar o pino. Pinos de saída a gente aciona. Pinos de entrada a gente lê. Por exemplo, no caso de um botão, saber se o botão está pressionado ou não, ele estaria num pino de entrada. No caso, o LED é uma particularidade, o LED embutido, LED interno da placa, ele é uma particularidade no MicroPython, porque tu podes botar só a palavra mágica LED e isso resolve. Isso é relativamente recente, porque na Raspberry Pi Pico, o LED está ligado ao pino 25 do controlador. Então, poderia botar ali 25, pin out, e funcionaria igual. Mas na Raspberry Pi Pico W, ele tem um segundo controlador que faz a parte do Wi-Fi. E justamente para sobrar alguma coisa de pino, na Raspberry Pico W,
o LED está ligado ao controlador do Wi-Fi e não ao controlador 2040, como na Pico normal. Então a especificação de LED não muda. Para resolver esse problema, eles criaram uma constante, vamos botar desse jeito, chamada LED. Então isso aqui automaticamente vai funcionar nos dois. Se vocês botarem pin 25 pin out numa Pico W, não vai funcionar. Tem um print para dar um oi. E aí, quem trabalha com Arduino já ouviu falar nas funções setup e loop. A gente pode colocar um programa de MicroPython em duas etapas. Antes desse while, que seria equivalente a fazer o setup, e o while em si, que seria equivalente ao loop do Arduino. Então, o que vai dentro do while, e no caso ali é um while true, quer dizer, é um loop infinito, ele sempre vai repetir tudo que está ali até tu desligar o controlador. Ele está fazendo o quê? Ele está ligando e desligando o LED através das funções on e off. Para dar tempo de nós enxergarmos, a gente faz uma pausa entre o on e o off. Então ele liga o LED, faz uma pausa de meio segundo, desliga o LED, faz outra pausa de meio segundo e começa tudo de novo. E começa tudo de novo e assim por diante. E essa última linha aqui? Essa linha nunca vai ser executada, porque o programa não vai parar. E quando parar do programa, se ele desligar o controlador, parar tudo, então ela não vai chegar a ser executada. Aqui está o código implementado na placa. Essa montagem aqui é simples, não precisou incorporar nada, porque eu tenho o LED aqui. Ele está aqui, ó, sendo bem visível. E vamos ver isso aí acontecendo. Aqui está a minha implementação. Então, vamos rodar este programa. E vocês vejam aqui, ó, a mensagem apareceu aqui, oi pai Pico. E o LED está aqui piscando. Ó, acende e apaga. On e off, on e off, on e off, indefinidamente. Vejam que se eu encerrar o programa, ele não imprime o tchau pai Pico, que equivaleria a desligar justamente toda a placa. Cada vez que eu rodo uma simulação é como se eu pegasse uma placa zerada, que não tem nada na memória, colocasse o programa lá e botasse a rodar pela primeira vez. Um último detalhe interessante para a gente fechar essa conversa é a pausa na simulação. Na pausa, ela mostra o estado de todos os pinos que a gente pode sair utilizando para entradas e saídas. Então, se vocês observarem aqui, eu tenho pinos que estão em pull up, a gente vai ver depois o que é isso, pull down, para quem ainda não sabe, e tem pinos flutuantes, quer dizer que não está nem ligado nem desligado. Certo? Esses são os pinos que a gente pode usar para conectar com outros componentes. E os demais pinos? Bom, eu tenho pinos de terra, ou seja, né, que normalmente estão ligados ao negativo, pinos de alimentação e pinos de controle. Tá? Eu tenho vários pinos terra aqui justamente para não dar problema de montagem de trilhas cruzadas, etc., se eu quiser fazer uma placa usando também ela como base. E aí eu posso ir rodando normalmente. O único detalhe no Oca que vocês têm que tomar um pouco de cuidado é o seguinte: quando ele está, particularmente no Chrome, quando ele está numa determinada aba, se eu mudar a aba, como eu estou fazendo aqui, o programa ele fica suspenso, ele volta a rodar no momento em que a aba for mostrada. Vamos ver aqui, está em 30 segundos. Veja, ele continua em 30 segundos, mesmo eu tendo ficado 3 segundos parado. Certo? Se eu tenho uma conta, eu posso salvar, e aí esse projeto fica salvo ali na minha área de projetos, como a gente pode ver aqui. Vem no meu menu e peço para ver os My Projects, e eu consigo ver todos os projetos que eu já fiz até o momento, identificados aqui. Projeto em Python, MicroPython, aqui está o projeto que a gente estava trabalhando agora. Projetos em ESP32, tem alguma coisa de projeto de Arduino mais de ano aí que eu não uso. Bom, eu espero que isso aí seja
um bom ponto de partida para vocês e agradeço a atenção. No próximo vídeo a gente vai falar um pouco sobre a Machine. Até mais!